Olá, olá! Espero que todos estejam bem. Então, entendendo que o ser humano, ele tem esses 4 aspectos aqui, ele tem mais aspectos, mas a gente vai trazer esses 4 aspectos aqui, que se a gente conseguir já fazer esses 4, já é, olha, a gente já tá bem na fita. Então, bora lá? Então, o caminho espiritual, independente de crença religiosa, como a gente vem trazendo, o caminho emocional, que foram os 2 que nós fizemos, e agora a gente vai falar um pouquinho hoje do físico. Então, a cura para o corpo físico. E aí, olha que bacana. O que eu queria trazer hoje como uma reflexão? Primeiro que, para a gente estar nessa realidade que a gente chama de vida, nós precisamos desse corpinho físico aqui, ok? Eu só posso realizar as coisas porque eu tenho esse corpinho físico. Então a gente vem para esse mundo aqui através da barriga da nossa mamãe, a gente chega nessa realidade e a gente vai aprendendo a lidar com essa realidade a partir do nosso corpo físico. Então, a princípio, nós somos muito sensações, ok? Aí depois a gente vai desenvolvendo um pouquinho de emoções, depois a gente vai aprendendo a desenvolver o mental e a gente vai fazendo tudo isso ao mesmo tempo dentro da gente. Então, olha que legal. Então, primeiro, para que a gente tenha bem-estar, então vamos pensar no nosso bem-estar de forma bem global. Então, para que a gente tenha bem-estar, primeiro a gente precisa desenvolver a capacidade de cuidar de nós mesmos. Uau! Como é que eu cuido de mim? Cuidar de nós mesmos significa eu ter um corpo forte, saudável e satisfeito. Nossa, mas o corpo satisfeito? Sim, a questão da satisfação. Então, para que isso aconteça, eu ter um corpo forte, saudável e satisfeito, eu vou precisar cuidar de mim. Lembra quando nós éramos pequenininhos? Alguém cuidava da gente? Alguém, a mamãe, o papai, ou a mamãe e o papai, algum familiar, alguém responsável, uma instituição, alguém fez esse papel, senão nós não estaríamos aqui. Essa primeira etapa do cuidado faz com que a gente sobreviva. Mas eu imagino que eu estou falando com adultos ou adolescentes que está a caminho de buscar essa nova etapa aí da vida de autocuidado. Então, olha que legal. Então, primeiro eu preciso cuidar do meu corpo, ter esse corpo forte, saudável, satisfeito para que eu possa sobreviver. E qual seria a segunda etapa de importância do corpo físico? A segunda etapa seria: sobrevivi? Como é que eu vou prosperar agora? E prosperar significaria o quê? Significaria eu, de alguma forma, buscar meios para que eu possa abastecer as minhas necessidades, ok? Sobreviver, abastecer as minhas necessidades e os meus desejos. Olha que interessante. Então, eu só posso prosperar a partir desse corpinho, porque é ele que vai realizar, de alguma forma, alguma atividade que a gente vai entender como trabalho, para que a gente possa voltar esse bem-estar aí pra gente mesmo. Perfeito? Mas para isso eu quero ampliar um pouquinho. Olha que interessante. Como é que nós estamos vivendo hoje? Então, vocês entenderam, primeiro esse ponto é bem importante, vocês entenderam que quando a gente está falando de corpo físico, há 2 aspectos que é bem importante, que é sobreviver e prosperar. Ok? Perfeito. Mas então vamos lá para um panorama. Como é que nós estamos vivendo hoje? Então, o nosso corpo físico, ele foi feito para movimento, para se movimentar. Cada vez mais nós estamos andando menos a pé, menos colocando o corpo para movimento. E aí, olha só, porque nós estamos andando mais de carro. Cada vez mais nós estamos migrando para as cidades grandes, para as grandes metrópoles. E o que vem acontecendo? Nós estamos trabalhando dentro de edifícios, de prédios, onde a luz solar não entra. Cada vez mais nós estamos respirando o ar muito misturado com todos esses poluentes que vêm das máquinas,
Porque nós vivemos hoje num lugar, num país, enfim, numa realidade cultural de muita maquinário, de muita produção de coisas, ok? A população aumentou, então isso é necessário para que se coloque em grande escala. E a nossa água? Qual é a qualidade da nossa água? Não tem sido muito boa também, né? Apesar da gente ter aí todo um trabalho, enfim, mas a qualidade da nossa água também passa por isso. Sem contar nos alimentos que cada vez mais, por conta desse modelo que nós adotamos, nós estamos comendo cada vez mais alimentos mais industrializados. Visto todo esse pacote não muito bonito que eu estou contando para vocês, nós estamos vivendo de uma forma tão agitada, é como se a gente não pudesse parar. O tempo todo nós estamos, eu tenho que fazer algo, eu tenho que realizar algo, eu tenho que fazer. Então, olha só, a gente exige do nosso corpo que nós estejamos num nível de energia altíssimo. Isso, para nós chamamos isso de estresse. É como se eu tivesse que levar o meu corpo a quase uma exaustão. Para compensar isso, porque nós tiramos o nosso corpinho do ritmo, que talvez ele ficaria aí mais adequado, o que a gente faz? A gente enche o nosso latão, vou brincar assim, a gente enche o latão de quê? De cafeína. Por quê? A cafeína vai dar é como se a gente tentasse colocar a gente no ritmo que a gente tira a gente. Então, eu vou usar mais cafeína para dar uma baixada na bola, ok? Ou para me manter nesse nível elevado que eu mesmo me coloquei sem ter consciência. É como se o tempo todo você ficasse com um discurso mental de que eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer mais, ok? Então, imagina todo esse combo. Quem é que vai pagar o pato? Vai ser o nosso físico. Como é que o físico começa a dizer para você que você está no excesso, que você foi além daquilo que ele suporta? Adoecendo. Isso mesmo. Então você vai... E nós adoecemos, nós vamos fazendo somatizações o tempo todo. Então, hoje eu tenho um desconforto, uma tensãozinha no ombro, amanhã eu não percebo, é no meu pescoço. Aí, às vezes, eu acordo com um pouquinho de dor no corpo, um desconforto estomacal, um amargo na boca. Às vezes é uma dor de cabeça, que depois pode virar até uma enxaqueca, né? Então, olha que interessante, o corpo, ele vai tentando se comunicar com a gente que tem alguma coisa que não tá legal. E aí, o mais interessante de tudo isso é que às vezes eu vejo assim, eu tive uma diarreia, por exemplo. Eu fiquei com diarreia. Mas foi alguma coisa que eu comi. Parece que essa alguma coisa que eu comi veio do além. Eu não me responsabilizo. O que eu coloquei dentro do meu corpo e o que o meu corpo está querendo falar para mim sobre aquilo que ele ingeriu, né? Então, olha que bacana a gente fazer esse caminho aqui que eu estou fazendo com vocês para a gente tomar mais consciência. Como é que eu resolvo tudo isso, Cida? Porque você até agora só me mostrou um panorama horrível e falou para mim que eu tenho que ter um corpo forte, um corpo saudável, satisfeito e abastecer todas as minhas necessidades e ainda pensar nos meus desejos. Como é que eu faço isso? Vamos aprender a voltar a ouvir o nosso corpo. Isso mesmo, a ouvir o nosso corpo. Então, ok, se eu sentir algum desconforto hoje, alguma dor, eu posso parar alguns minutinhos e observar. Primeiro, o que aconteceu comigo? O que tem acontecido? O que aquela área do meu corpo está querendo falar para mim? Será que eu estou dormindo bacana? Será que a qualidade do meu sono está bacana? Será que o meu ritmo, eu estou sem conseguir fazer alguma atividade física mais prazerosa para entrar em contato com o meu corpo? E a alimentação, como é que tá? Porque quando a gente fala do físico, a gente tem que olhar para esses três aspectos: sono,
atividade física e alimentação. Isso aqui já vai te dar um norte gigantesco aí. Segundo ok, senti aqui uma dor nos meus ombros. Para pensar um pouquinho. É tensão? Eu estou muito agitada? Eu estou pensando demais? Aconteceu alguma questão externa que está fazendo com que o meu corpo esteja tentando se comunicar comigo e eu não estou percebendo? Então, gente, isso eu queria trazer para vocês, que é o corpo é o seu templo. Lembra que a gente conversou lá que a gente tem uma parte espiritual? Isso mesmo. Onde você acha que aquela parte espiritual mora? Nesse corpinho. É como se fosse a nossa casa. A gente mora na nossa casa, ok? Simbolicamente falando, a gente tem a nossa casa. Se eu não cuidar dessa casinha, como é que eu me sinto lá dentro dessa casa? É mais ou menos a mesma coisa. Então, eu vou ter o meu corpo físico, é a casinha, é o meu templo sagrado. Como é que eu tenho cuidado desse corpo físico? Então, como é que eu poderia fazer esse caminho de volta? Então, a dica que eu vou dar aqui para vocês é aqueles três pontos. Como é que anda a minha atividade física? E atividade física não é ficar se matando lá na academia não, tá, gente? Eu posso fazer uma caminhada, não importa a quantidade, eu posso começar. Eu posso fazer alguma prática meditativa, apesar que para o físico a prática meditativa seria mais para outra questão. Então, assim, começar com uma caminhada. Ah, eu não tenho dinheiro. Caminhada, ninguém vai pagar nada para fazer uma caminhadinha. Nem for no quarteirãozinho. Ah, tá sol, ótimo. A gente precisa da luz solar. Percebe que a gente está indo na contramão? É como se eu não pudesse tomar sol e a gente não bebe água, a gente fica bebendo refrigerante. A gente que eu estou dizendo, eu estou falando do senso comum, ok? Então, nós precisamos voltar a entender que só é possível estar nessa realidade com o corpinho. Qual é a qualidade que eu quero estar com o meu corpo com o passar dos anos? Então eu preciso pensar nisso agora, seja em que idade você está. Daqui para frente, se eu continuar agindo da forma que eu estou, com uma péssima qualidade de sono, com uma alimentação de alguma forma sem muita qualidade, sem eu conseguir respirar direito. Imagina, a gente já tem um ar bastante poluído e a gente ainda não consegue, porque quando a gente está muito agitado, nessa tensão, a gente tem uma tendência a respirar mais curtinho. E essa respiração curtinho não nutre as células. Não nutrindo essas células elas vão entendendo que elas estão entrando em colapso. Olha só. Então, que tal a gente começar a ouvir o corpo? E a dica que eu vou dar para vocês aqui, de manhã, ao acordar, ou mesmo um pouquinho antes de dormir, faça como se fosse um scanner. Como se você pudesse escanear o seu corpo, como se fosse uma máquina de raio-x, e vai passando, desde lá, da pontinha do dedão do seu pé, até o fio do seu cabelo. Passa por ele, vai passando, e vai tomando consciência de como é que está a qualidade do seu corpo. Ele está muito cansado, ele está muito exausto, tem dor nesse corpo, que eu passei o dia e eu nem percebi. Eu quero que vocês vão observando isso de forma que vocês possam entrando em contato com esse corpo. Faça esse escaneamento, converse com o corpo. Talvez naquela região onde tiver a dor, o incômodo, observe. Se naquela região tiver alguma emoção ali, será que eu passei muita raiva durante o dia? Será que eu tô triste, nem tô percebendo? Será que eu tenho medo de algo e meu corpo está querendo me mostrar isso? Será que teve alguma situação onde eu quis me afastar de algo e meu corpo tentou me mostrar de várias formas, mas eu não percebi? Então, essa é a dica hoje, para curar o seu corpo antes de você precisar ir até o médico. Se não for de uma forma preventiva, ir até o médico. Comece a ouvir o seu corpo. Ele vai te agradecer. E lembra, um corpo feliz, ele prospera.
Então essa é a dica que eu queria deixar para vocês hoje, ok? Se você gostou, compartilha, deixa algum comentário, porque quando você deixa algum comentário, YouTube, ele imagina, ele mostra para mais pessoas. Quantas mais pessoas você conhece que talvez isso poderia colaborar? Então compartilha, tá bom? Um beijo grande e até o próximo.